Esse aqui é o Conversas Urbanas. A gente está aqui na UNG fazendo mensalmente debates. Essa é a quinta edição sobre organização comunitária. Nós já tivemos moradia, gênero, diversidade. E é uma edição muito especial. Primeiro, ela faz parte da programação da Paralela, né, que está acontecendo essa semana. E a Paralela, esse ano, está discutindo sobre os 30 anos da Constituição, né? E outra coisa que faz muito especial é que nós vamos iniciar um projeto junto do Sindicato de Arquitetos para fazer a documentação de um processo de assistência técnica que nós e o pessoal do PET da arquitetura está fazendo junto à comunidade global da Toca Santa Cruz, em Paulo Lopes. Então a gente inicia a programação de toda essa discussão de assistência técnica com esse evento e justamente, muito importante então, a presença da Undinha, que a gente conheceu justamente pela luta do movimento negro, que a Luciana também são pessoas que estão há muitos anos trabalhando ali com a comunidade sobre a questão da organização comunitária e elas têm um papel essencial lá na comunidade, principalmente para até conseguir a construção das moradias que nós iniciamos alguns meses atrás. Bom, então, fiquem à vontade para iniciar o conversa. Eu só quero pedir desculpa aqui. Eu estou aqui teimosa. Estou com uma bronquite bastante grande. Tomei uns remédios para poder chegar aqui e conversar com vocês. Então eu vou ter que parar várias vezes para tomar uma água para poder. Então, eu sou Anitta Nunes, todo mundo conhece como Undina. Sou coordenadora do Movimento Negro Unificado, que é uma organização nacional, né, de luta de combate ao racismo, que esse ano está fazendo 40 anos. Né? Para nós, assim, esse ano é um ano extremamente significativo, né? Porque a nossa organização começa em 78, né? nas escadarias do Teatro Municipal no São Paulo. E desde lá, então, nós viemos lutando e construindo as políticas étnico-raciais em todo o território brasileiro. Né? Aqui em Santa Catarina, a nossa coordenação está fazendo também esse ano 25 anos. Né? E a nível nacional são 40 anos de luta. Então, nós tivemos vários congressos, né? E desses congressos saíram, então, nossos princípios, a carta de princípios, né? E o plano de luta. Então, o nosso plano de luta é organizar a população negra onde ela estiver. Né? Então, iniciamos a luta dos quilombos, né? Além da luta dos quilombos, nós temos como viés a luta pela juventude negra, contra o genocídio da juventude negra, que a cada 12 minutos, né? 8 minutos, as mulheres é que são 8 minutos são assassinadas um jovem negro. Esses mesmos indicativos acontecia em 78, né? Que estava em plena ditadura. Nós hoje vivemos essa mesma situação. Né? O outro foco do MNU é a luta pela igualdade, né? E pela equidade das mulheres negras, que aí tanto na violência doméstica quanto na violência do mercado de trabalho. E a questão dos quilombos, a luta dos quilombos, o MNU começou em 95 com uma comunidade lá em nível nacional. Em Goiás. E
Depois continuamos a luta dos quilombos, né, pelo direito ao território. O MNU participou fortemente na construção da Constituição, em 88, né? Depois, nas diretas, né, também tivemos uma participação bastante significativa e assim por diante. Então, da luta do MNU, né, nós tivemos aí as transformações sociais, né, vieram por conta não só do MNU, mas fortemente pelo MNU, porque o MNU é uma organização a nível nacional que tem, uma forte legitimidade, justamente porque quando ele se constitui, ele chama todas as outras organizações, né? E a intenção era fazer uma organização forte, porque a gente vinha do processo de um processo de uma organização extremamente forte, que era a nível internacional. Era no momento, né, que os Panteras Negras nos Estados Unidos, né, vieram com a luta, e também no momento em que eles foram altamente atacados, né, e aí desse modelo de luta dos Estados Unidos, ele vem para o Brasil, e aí tem a questão do teatro negro, que foi exatamente uma luta intensa, né, em um outro momento, e até chegar nesse chamamento da população negra feita pelo MNU em 78. Né? E de lá para cá a gente vem participando intensamente. A gente participa, tem uma participação em todas as lutas de classe, né? E com viés, mas na luta de classe, dentro da luta de classe, que nós temos uma outra desigualdade, um outro viés, que é o viés de classe, né? De raça, desculpem. Se a gente vier trazendo a questão das desigualdades, né, dessa sociedade em que vivemos, nós sabemos que a gente vive numa sociedade de desigualdade que é perversa para todos aqueles que pertencem à classe trabalhadora ou que são que compõem a população pobre desse país, né? Ela é perversa, né? Essa desigualdade, onde 10% da população, né, vivem com o que produz os 70%, que vive com apenas o 30%, né? Isso é extremamente perverso. Quem produz a riqueza, né, tem que se beneficiar apenas de 30%, onde 70% da população é que produz essa riqueza. Então, desse 70%, a riqueza fica concentrada, que é o que a sociedade que nós chamamos da mais-valia, né? Então, é o acúmulo de riqueza, né? Então, para mim, acumular riqueza, alguém tem que passar fome, alguém tem que ser pobre. Porque eu estou acumulando, né, aquilo que deveria ser para produzir o bem-estar e a dignidade para todos. Então, com esse que a gente vem construindo, discutindo essa sociedade, né? Então, a gente tem uma posição, né, de que nós podemos construir uma outra sociedade, né? Então, e essa outra sociedade, ela tem que estar centrada no direito de todos, né? Então, nós pensamos que tanto os povos indígenas quanto os povos, a população negra, nós podemos construir, e a população pobre, branca pobre, nós podemos construir uma outra nação. Agora, da onde nós vamos buscar esses princípios dessa outra nação? A gente tem que buscar os princípios dessa outra nação olhando para a realidade, né, fora da Europa, né? Por quê? Porque os princípios e a organização política e administrativa da Europa é que produziu essa sociedade da desigualdade, da violência, da morte, né, do ódio. Então, nós temos que olhar para as outras sociedades, porque existem. Embora as instituições formadoras dizem que não. Por quê? A referência sempre são os escritores, são os cientistas,
eurocêntricos, né? Mas tem outras sociedades que deram certo. E que sociedades são essas? Se você olha para os povos indígenas, você vai ver que existe uma outra sociedade que dá certo, onde não existe a mais-valia. Se você conhece, né, as comunidades quilombolas, você vê também que lá existe uma outra organização administrativa que também deu certo, que não é pela mais-valia, que não é pelo acúmulo, né? E aí a gente tem que começar a desconstruir alguns mitos, né, que a gente aprendeu na escola, que a sociedade que nós incorporamos por essa sociedade racista, né? Que aí, assim, o fato de que essas sociedades, elas têm uma outra forma de viver e de estar no mundo, que não é esse, né, da exploração do homem pelo homem, elas foram classificadas como não civilizadas, né? E aí, o que é civilização, então? É civilização você matar o outro por causa de um tênis? Né? Isso é civilizado? A gente tem que começar a questionar tudo isso que a gente... Para entender essa sociedade e a gente começar a fazer a diferença, nós temos que começar a questionar tudo isso que foi dito para nós como verdade. Né? Porque lá existe, sim, existe solidariedade, lá existe o compartilhamento, existe também conflitos, com certeza, que é onde existem os humanos, né? Nós nos organizamos ali, mas existe um conflito. Né? E nas sociedades, tanto indígenas quanto quilombolas, também tem conflitos, como tem em outras organizações qualquer. Né? Agora, existe algo que é fundante. As meninas que estão lá, às vezes elas ficam... Quando existe um conflito, a gente vai lá e tenta mediar. Aí você, não dá? Então tá, tô saindo, vocês se virem. Daqui a pouco eles chamam e dizem, tá, a gente já resolveu. Então, e isso é em todas as comunidades, sabe? É muito interessante assim, porque eles brigam entre si, mas eles têm essa questão que eles não podem deixar perder aquilo que eles têm, que é o compartilhamento do mesmo espaço. Eles vão ter que viver naquele espaço. O espaço, ele é coletivo, ele não é individual, né? Porque a gente tem que quebrar, e quebrando esses conceitos e essa organização que a sociedade eurocêntrica nos impôs. Não existe sociedade, não existe propriedade privada numa comunidade quilombola, não é indígena, né? Não existe. A terra é a mãe que produz a vida. E se ela produz a vida, ela não deveria ter realmente domínio de ninguém. E aí, se a gente pega a história, por exemplo, de expansão territorial brasileira, como é que começou a humanidade? De onde surge essa questão do domínio de que eu tenho uma propriedade, tu tem uma propriedade, então a terra é tua e essa é minha? De onde começou isso? Na origem da humanidade isso não existia, né? Isso não existia. Foi a sociedade civilizada que trouxe isso. Ela trouxe essa questão da propriedade privada, né? E aí começa onde no Brasil? Com o domínio, né, dos povos europeus pelos povos, uns outros povos que os africanos, os indígenas, né? Foi por ali que começou essa questão da propriedade privada. Foi a riqueza que produziu essa ganância, né? Não foi? Que aí aí pensando na questão da ocupação, né? Da colonização do Brasil, né? Ela começa como? Ela começa com os portugueses no domínio colonial e na guerra entre portugueses e espanhóis, né? Não é isso? E aí dividiram o nosso país no meio, né? E fizeram o Tratado de Tordesilhas. Aí o Tratado de Tordesilhas dizia, essa parte aqui é tua, os portugueses, e essa outra parte é tua. Os portugueses sempre se sentiam os donos, né? E aí não se respeitaram. Por quê? Porque quando foram perceber, a parte que ficou com os portugueses tinha mais riquezas minerais do que a parte que ficou com os espanhóis. Não deu certo, né? E aí foram para o Tratado de Madrid. E aí o que é que o Tratado de Madrid diz? É dono quem ocupa primeiro, né?
É dono que ocupa primeiro. E aí? Então, mas esse é dono do que ocupa primeiro, mas só para quem? Então, para os portugueses, os seus descendentes, os espanhóis, né? Os descendentes também. Porque aí, quando houve outras invasões de outros povos, houve a guerra, porque essa parte é minha, porque isso é meu, porque as minas são minhas, porque a madeira do pau-brasil, então, as riquezas, aí começa a ganância. E começa a ideia da propriedade privada, né? É ali. Mas nas comunidades quilombolas isso não existiu. Por quê? Porque elas se organizaram em lugares extremamente distantes da dita civilização. Então, elas, para fugir, né? E aí, da escravidão, elas se organizam em determinados locais aonde os colonizadores não chegam, né? E aí elas conseguem se manter, e se organizar administrativamente dessa forma, né? Embora tivesse relações com os povos colonizadores. Eu estou falando isso para a gente entender a questão que eu acho que eu afirmo que quando a gente vai falar de habitação e moradia, não tem como você desatrelar isso do território, da luta da terra, né? Não tem, ela está atrelada, né? Então, pensando nessa questão da propriedade privada, ela vem a partir disso. Então, estudando o Quilombo dos Palmares, ele, na realidade, nós e outros cientistas negros dizem que Zumbi do Palmares, a gente afirma que foi a primeira república brasileira. Tem alguns historiadores que se mexem tudo quando a gente diz isso, mas é verdade. Ele durou 99 anos, né? Produzia de uma forma que abastecia, inclusive ela vendia para a coroa, eles vendiam para a coroa. Produziam tudo que necessitavam, e lá tinha negros, indígenas e brancos. Brancos que não aceitavam os desmandos da coroa, iam para lá. Claro que tinha uma diferença. Qual é a diferença do que hoje nós vivemos? É que lá nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma forma de pensar e de agir e uma cosmovisão africana. E isso fez a diferença, né? Mas, e por isso Zumbi e Palmares foi tão brutalmente agredida, violentada pela coroa, né? Porque trazia todo uma outra forma de vida, de produção que não era o que estava na Europa, né? Então era um confronto direto, que hoje nós vivemos o mesmo, né? Não sei vocês, mas nós lutamos por uma outra sociedade que não é essa aí que está aí do capital, né? A nossa crença é que a salvação, nós temos um projeto de sociedade, 2 projetos de sociedade em disputa, né? E nós vamos ter que entender e escolher para que lado eu vou. O que é que eu defendo? Que sociedade eu defendo? É essa que está aí? Bem, nós não defendemos isso, né? Então eu não quero isso para os meus netos, minha filha vai viver disso ainda, né? Mas meus netos, meus bisnetos, as próprias gerações, a gente não quer isso. Essa violência que está aí, né? Esse uso abusivo, né? Da exploração do homem, né? Que hoje nós temos o quê? Uma pequena parcela da sociedade, né? Que consegue viver em liberdade. E uma grande parcela da sociedade que vive numa opressão violenta, né? Um aprisionamento do trabalho escravo, do trabalho, né?
Porque você sair de casa, por exemplo, às 5 horas da manhã, para você poder chegar no trabalho às 8 horas, sair às 6 horas do trabalho e chegar em casa às 10 horas para ganhar R$1.200, quem ganha? Isso, o que é? Que sociedade é essa? Que sociedade é essa? E aí quando a gente vê a reação desses que não se submete a isso, aí a gente diz que são violentos, que tem que mudar que a gente tem que lutar para mudar as leis, que as leis do país são brandas demais, né? Mas como assim? Como assim? Uns podem matar e tem o aval da sociedade, e outros não podem. Não deveriam poder nenhum dos dois. Nem aquele que tem poder e nem aquele que se submete ao que tem poder, né? Mas essa sociedade, a gente tem que sair disso e pensar. E aí como é que a gente faz, né? Eu acho que a gente tem que ter essa consciência de que nós precisamos organizar essa sociedade para que essa sociedade possa dizer não a isso e a gente poder construir uma outra sociedade para as próximas gerações, né? Eu acho que é isso que a gente vem discutindo. E aí eu queria falar com vocês que são todos arquitetos. Tem alguém que eu sou uma geógrafa. Sociólogo. Opa! Que bom. Jornalista. Então, eu acho que, sabe, falar dessa questão de que o que tem a ver aquilo que eu sou enquanto profissional com isso que eu estou falando, né? As meninas têm vivenciado com a gente isso e eu acho que assim, é extremamente importante porque quando a gente vai pensar numa habitação, né, são vocês que vão estar nessa figura da importância. Né? E aí estou falando com os arquitetos e com engenheiros que estiverem aqui, né? São vocês. Pensar que esse tijolos um em cima do outro, esses blocos um em cima do outro, ele não é só isso, entende? Para as famílias, não é só isso. Ele é a própria identidade, né? É a própria identidade. Né? É a construção de uma possibilidade de cidadania, né? E aí, assim, eu queria muito mostrar para vocês a casa que a gente começou a idealizar. Ah, tá, vamos ver se eu consigo. Consegue mostrar para eles? Deixa eu ficar aqui porque eu não sou. Já entrando, né? Eu acho que... Então, enquanto ela procura ali, assim, então, pensar que no Brasil, as comunidades quilombolas, elas começam a se organizar muito anterior muito anterior ao período da Lei Áurea, né? Ao período que eles começam, a primeira organização das comunidades dos quilombos, ele começa a partir disso. Né? Então, os colonizadores definem que quilombo, né, era lugar de negro fugido. Né? Para nós, a população negra, da época e atualmente, quilombo é uma forma de organização que tem, né, na sua Constituição uma visão de uma sociedade com a cosmovisão. Dá para ver? Eu não sei, Lu, porque às vezes a luz bate dependendo. Dá pra ver? Dá. Depois também, se vocês puderem passar material, a gente deixa disponibilizado. Tá. Para o pessoal ver. Então, ela hã? Não, tá, então vamos aí entrar na questão da casa, assim. Então, assim, só para mostrar que... Opa. Ó. É só subir pra cima. Assim, ó, O meu é pobre, né? é a única coisa de rica que eu tenho. Então, assim, ó, quando nós começamos a
4 anos atrás, a dizer, né, que nós precisávamos de um projeto de habitação. Na realidade, sim, a gente levantou todas as necessidades das comunidades, que eram as mais precárias que você pode imaginar. Eu vou mostrar depois ali as casas e as comunidades como é que são. Então a gente começou a fazer o levantamento, né, das necessidades, e uma das coisas das nossas comunidades é que elas não tinham energia elétrica. E foi bem na época do primeiro governo Lula que ele cria o Luz para Todos. E aí nós falamos, pô, peraí, agora tem um projeto que garante a energia para todos, vamos buscar esse projeto. Só que aí garantimos, levantamos todas as comunidades que não tinham energia, só que quando a gente chegou lá com o Luz para Todos, a análise era, não dá para colocar, as casas são precárias demais, não comportam nem o fio elétrico, né? E aí a gente, pô, temos que voltar, então a prioridade não é mais a energia, né? Vão ficar um tempo ainda no escuro, a prioridade agora vai ser construção de casas. E aí começamos uma luta, isso foi em 2007. 2007 nós tínhamos, né, nós tínhamos na época 6 comunidades que não tinham energia. Hoje nós temos algumas famílias nas comunidades que ainda não têm energia. Mas na época era total, né? E aí começamos a lutar por um projeto. E aí é isso que eu quero falar um pouco com vocês, da importância que tem a gente discutir, entender. Desde lá, a gente vem pensando que a gente precisava construir um projeto, mas um projeto que dialogasse com as famílias. Que as famílias pudessem dizer o que é que elas sonhavam para suas casas, né? Que não eram as casas de pau a pique, que não eram as casas de bambu e de barro que eles tiveram em determinado período da história, dessas comunidades, mas que era algo que pudesse dialogar com elas. E a gente veio conversando e buscando arquitetos, engenheiros que pudessem fazer esse projeto. Assim. E foi um longo tempo, né? Por quê? Porque nesse de 2008, a gente até conseguiu fazer 78 casas lá na Invernada dos Negros. Mas era aquele projeto, né, padrão que a Caixa tem. Né? E a gente não conseguiu alguém que pudesse fazer um projeto que a Caixa dizia, se vocês conseguirem trazer um projeto construído, né, a partir da cultura quilombola, a gente garante isso. Naquela época dava, agora não dá. Mas aí precisava de um projeto. E a gente não conseguiu. Acabamos, porque levava muito tempo, acabamos pegando aquele projeto da Caixa e a gente fez aquele projeto lá na Invernada, 78 casas. Depois saiu mais 15 casas na comunidade da aldeia e do Morro Fortunado, também naquele padrão, tá? E aí mas a gente nunca desistiu do sonho, que nós tínhamos que construir um projeto que dialogasse com a cultura quilombola, que pelo menos as famílias pudessem dizer como é que elas pensavam, como é que elas... E aí, quando chegou faz 4 anos, né? Nós estamos em 2018, portanto foi em 2014. Nós, através do professor Lino, a gente encontrou o professor Samuel, né? E aí a gente falou para ele, né, ele disse, então vamos escrever um projeto que seja um projeto da universidade para as comunidades, né? E aí assim, eu, Raquel, a gente se reuniu, Emenu, e fizemos o projeto, dialogando com a comunidade, elaboramos e aí sim, só um projeto escrito para ser um projeto de extensão. E aí apresentamos para a universidade, na época era a reitora, né? A Roselane. Ela disse que garantiria esse projeto de extensão, que na realidade garantiu só meia patata, porque o projeto era muito maior do que aquilo que ela deu, de algumas bolsas e tal. Também não sei quais são as dificuldades que ela encontrou, mas foi isso, né? E de lá para cá a gente foi construindo, mesmo sem nenhuma perspectiva
de que as comunidades seriam contempladas com essas casas. Naquele momento não tinha, mas tinha um sonho nosso das comunidades de construir. E aí a gente foi e construímos, eles foram dizendo para Samuel como é que eles pensavam essa casa. Né? Foi extremamente difícil, até porque a gente discutia, né, um projeto de casas que a universidade não tem. Por exemplo, fogão tem que ser, fogão a lenha tem que estar dentro de casa. E aí quando os meninos fizeram projeto o fogão fora da casa. Aí eles riram muito. Porque para eles, como que a gente vai ter uma casa que tem um fogão fora, né? A outra questão o banheiro tem que ter se tiver um banheiro dentro, mas tem que ter um banheiro fora. Se for para dividir, para pensar num banheiro fora ou dentro, então faz fora. É outra questão que, para eles, como vão fazer um banheiro fora da casa? Mas qual é a lógica do banheiro fora da casa? Que quando tu vem da roça, né, tu vem todo enlameado, tu tem que passar primeiro de lavar, limpar para depois entrar dentro de casa. Então, assim, a maioria das casas, mesmo essas que foram feitas em 78, hoje tem um banheiro lá fora, que elas fizeram, né? Então, essas questões todas, a gente foi dialogando nesse percurso, né? E aí fizemos essa casa. A outra questão que não deu para garantir, mas que a gente ainda garantiu nas discussões, né? Era o que era o espaço de uma casa, o que é o espaço coletivo, o que é o espaço individual. Então, para ele, o espaço coletivo é a cozinha, não precisava da sala, né? Se a cozinha for grande, não precisava. E os quartos são individuais, né? Então, na realidade, é uma casa com espaço, uma cozinha muito grande, porque aí eles recebem todo mundo, né? É na cozinha, poucas visitas vão para a sala, nem dá, né, para ter. Então, a maioria, né, principalmente as comunidades do interior, rural, elas têm a questão do recebimento das visitas na casa, na cozinha, né? Que ela serve de sala e serve de cozinha. E os quartos não precisam ser tão grandes, porque os quartos são, né? Para dormir, para individual, né? Então, mas mesmo assim a gente foi nesse diálogo fazendo, né? E na hora que foi para a gente apresentar para a Caixa, nós tivemos que abandonar tudo isso, porque nada disso, as varandas nas comunidades são extremamente importantes. É ali que elas sentam, elas conversam, e também não deu, né, para se colocar a varanda, né, porque o dinheiro que eles dão é simplesmente para te fazer um caixote, deu, né? Não tem como, né? Mas, assim, uma questão que a gente conseguiu, né, garantir foi essa conversa com eles, que a casa ela vai ter essa possibilidade de ampliação. Eu acho que isso é uma questão que a gente conseguiu garantir. Esse caixão hoje, mas ele pode ser uma casa do teu sonho, daqui a um tempo, né? Eu acho que... Então, essa foi a forma, mas eu queria só que vocês passar um pouco o que é as comunidades, como que elas se constituíram fora de todos os direitos, para vocês entenderem o que significa hoje as casas da Invernada dos Negros, que é um quilombo que hoje, inclusive, nós estamos, no dia 7 de setembro, a gente fez uma ocupação de uma parte de uma área deles, porque é uma comunidade imensa que tem 1000 famílias, que são remanescentes de 4 escravos. Mateus José de Souza fez tinha 11 escravos, dos 11 escravos, e ele não tinha filhos. Aí ele, antes do pouco de morrer, ele fez um testamento e disse que esse testamento, que as terras dele, que eram hoje, 12 municípios estão dentro, em cima da Cacetes, que é Abdon Batista e Campos Novos, todas aquelas terras ele deixava, inclusive toda a riqueza que ele tinha
joias e tal, da esposa dele, ele deixava para os 11 escravos. Então, e com o uso e fruto para a esposa. Ela morre e desses 11 escravos, só 4 tiveram filhos, que hoje tem as 1000 famílias, são remanescentes desses 11 escravos. Como eles eram analfabetos, né, eles foram várias vezes sendo enganados. Mas a maior brutalidade é que ele, quando ele deixou o testamento, ele disse que as terras ficariam de uso e frutos para todas as gerações daqueles escravos. Que elas não podiam ser vendidas, elas não podiam ser alienadas, elas não podiam ser, como é que se diz? Quando você arrendadas, né? E que elas deveriam ficar para as famílias. Esse testamento ele foi guardado por muitos anos por uma das mulheres que colocou o testamento dentro de um bambu. E o bambu ele preserva, né? Então ele preservou por muitos anos. Até que, e aí até um determinado ponto da história, eles foram perdendo as terras, porque várias expropriações foram feitas. Primeiro por um advogado que disse, né, que se eles não dividissem as terras, eles iam perder as terras. E eles, sem saber o que estava naquele papel escrito, dividindo as terras, e ele ficou com metade das terras por conta dos trabalhos dele, dos honorários dele. Depois, quando chegou essa empresa Papel Celulose lá, que chamou eles e disse que se eles vendessem parte daquelas terras, eles iriam ficar muito ricos. Levaram eles para a cidade e eles assinaram o papel, que eles nunca receberam dinheiro, nunca souberam, mas perderam as terras. Então, com o decreto 485, na realidade, com a Constituição de 88, onde foi incluído o artigo 68, que diz que todas as comunidades tradicionais que estiverem, né, ocupando as suas terras têm direito à titulação dessas terras. E aí, a luta foi para... Porque o artigo 68 ele não é auto-aplicável. Teria que ter uma outra legislação que normatizasse isso, né? E aí, então, foi a luta para até sair um decreto, que foi uma promessa do Lula, que assim que ele assumisse, ele assinaria o decreto. E ele assinou o decreto, e aí, a partir daí, as comunidades começam a luta por seus territórios. Mas aí é uma coisa muito longa, que não vai dar para a gente discutir hoje que direito é esse e como que ele se constitui, né? Mas ele vem se constituindo, as comunidades vêm recebendo os seus territórios de volta, né? E a invernada, o INCRA fez todo o processo, tudo legalizado, mas as terras da comunidade não foram, que estão 4.800 hectares, que estão sob o domínio da Iguaçu e Celulose, não foram devolvidas. E deveriam ter sido devolvidas em 2010. Então, assim, nessa conjuntura política aí, é que a gente sabe que não, por bem não vai acontecer. Então, no dia 7 de setembro, a gente foi, eles tiraram os pinos, né? E na hora que tiraram os pinos, nós ocupamos 170 famílias, tá? Então, todo mundo baixo de lona, né? Mas já pensando como é que vai se construir as casas, as moradias, né? Que vai ter que ser de pau a pique, mas que vamos se construir assim. Então, e aí só dizer assim, então essas comunidades, elas se organizaram e se organizam dessa maneira. A moradia é extremamente importante, porque sem a moradia você perde a tua identidade, né? Então, essas famílias perdem a sua identidade. Então, é dizer o quanto que isso é importante, né? E o quanto que essas populações pobres ficam abandonadas, porque as instituições formadoras, elas ensinam a fazer as habitações, né, para os 10% da população, né? Para a maioria do nosso povo, não tem isso. Não tem, e aí assim, e aí você vê o quê, né? Mas constrói casas em lugares inadequados, né? As casas caem, né? Provocando, como aqui mesmo, no Morro do Mocotó, nós temos
famílias ali que estão vivendo com o aluguel social, porque as casas caíram. Mas por que caem? Caem porque nega-se um direito básico, né? De ter uma casa segura, né? De viver num lugar onde a casa te dê, além do abrigo, te dê também saúde, né? Te dê também a preservação do meio ambiente. Então, nós participamos muito das conferências da cidade. E era muita briga. Muita briga a gente fez nas conferências da cidade. Porque quando vinham falar, né, que das ENs, falavam, vamos tirar, tá? Vamos tirar e vamos botar onde? Né? Vamos matar? Vamos fazer o quê então com essas famílias, né? E aí assim, mas não falavam das grandes mansões nos terrenos completamente impróprios, quase que dentro das praias, né? Então, essa questão a gente ia levando para eles, não. Isso tem que estar colado com uma política de habitação. E essa política de habitação não pode ser as casinhas da Ângela, minha gente. Né? Não pode ser muitas das famílias ali, elas foram para aquelas casas da Ângela e depois voltaram para as suas casas, que eram precárias, mas que tinha uma organização ali, sabe? Tinha uma organização onde a mãe vai trabalhar, a avó cuida, a outra vizinha cuida, a outra irmã cuida. Indo para lá, isso se destruiu. Mas as pessoas costumam pensar que quem é pobre não tem laços, não tem cultura, não tem, né? E é o contrário. As pessoas, às vezes, elas se constituem justamente, esses laços se constituem justamente por essa questão do abandono do poder público, né? Nós temos 3 irmãos da família Bittencourt aqui do Morro do Mocotó. 3 irmãos. A mãe morreu, os 3 eram pequenos. O pai é drogado. É drogado, e além de drogado, é safado, tem 20 mulheres, né? E então ele abandonou os 3. E eles ficaram na casa. Mas a casa, aí como é que essas crianças viviam nessa casa? Aqui tinha a tia, aqui tinha a prima, aqui tinha outra tia, aqui tinha a avó. E eles dormiam ali. Mas ali todo mundo cuidava. Todo mundo cuidava. Um que fazia o almoço, o outro que levava a janta, o outro que lá ia lavar a roupa, o outro que limpava a casa. E eles se construíram até hoje. São aí, um deles está fazendo educação física, né? Um, infelizmente, morreu, porque se reconheceu em determinado período da vida dele como homossexual. E aí a pressão da família, dos machões dos Bittencourt, né, foi muito terrível para ele, né, isso, né? E aí acabou... até hoje ele não sabe se foi de tristeza, do que foi, tá? Mas ele faleceu muito cedo. Assim. E os outros 2 estão aí, muito bem, né? Mas ele foi depois de... Ele já estava mais ou menos com seus 19, 18 anos, né? 18, 19 anos. Então, assim, essa organização, quando se faz um projeto de habitação sem pensar nesses laços, você destrói isso, né? Você destrói. Então, a habitação ela tem que estar ligada ao diálogo com essas populações que vão usar essas habitações, né? E é isso, uma das coisas que a gente está fazendo a crítica à Caixa, é isso. E eu acho que nesse processo histórico das habitações da Caixa, ela vem se humanizando a partir da ação das assistentes sociais. Das assistentes sociais, elas são poucas, reclamam sempre para nós que os arquitetos e os engenheiros da Caixa e do Banco do Brasil acham que projeto social qualquer um faz. Qualquer um faz. Então, assim, elas têm muita dificuldade para que os técnicos, né, a equipe técnica consiga entender que o projeto o projeto social, ele faz parte junto com o projeto arquitetônico, né, que isso está ligado. Então ela tem dito que tem muita dificuldade deles entenderem, né? Porque e aí, assim, fazendo uma crítica bem grande à academia, né? Ela
ela acha que ela dá valores, né? Dá valores, matemática, física, química, né? A arquitetura, né? Tem mais valor do que a educação, do que os serviços sociais, do que a antropologia, porque isso é tudo besteira, né? Só as exatas é que tem valor. E aí é isso, e na realidade a gente se forma, né? Para trabalhar com humanos. Então não podemos pensar dessa maneira, né? Porque senão nós vamos continuar tendo essa sociedade aí, né? Então, bom, a gente, esse projeto já dura anos, né? Então, já passou por ele muita gente, muitos alunos que hoje já estão até formados, enfim. E nós, quando a gente entrou, né, alguns meses atrás, bom, a visão era, claro, é uma obra, é arquitetura, enfim. E o que a gente tem visto, na verdade, é que a casa nada mais é do que a ferramenta, né? E uma coisa importante, apesar da gente saber, é diferente. O quilombo é diferente, a aldeia é diferente, enfim. Estar lá é totalmente diferente mesmo. Porque essas relações sociais, a gente ouve dizer, mas não sente. Né? Não consegue sentir se não estiver lá. Esse negócio da relação com o território, com a terra, a relação de vizinhança é completamente diferente. Então a gente vê que não é moradia, não é dar um teto. É a ferramenta para que as pessoas, para que a própria cultura, né, permaneça. Isso que é muito legal e que é essencial a questão comunitária, né? Sem isso não tem como entender. Assim. E elas se empoderam quando elas começam a se organizar, sabe? Então, uma associação, que elas têm uma representação jurídica. Aí as comunidades começam a se empoderar, né? As comunidades que ainda não conseguem isso, elas têm muito mais dificuldades. Nós hoje temos... e uma outra coisa que a gente percebe, assim, ó, as comunidades que fizeram seu processo, porque uma comunidade, para ela ter direito ao território, ela tem que passar por alguns processos que está lá definido no decreto, né, e na Convenção 69. Então, primeiro, ela tem que se autodefinir. Para ela se autodefinir, ela tem que sentar, discutir com os mais velhos, ouvir a história deles naquele território. Aí, a partir disso, eles se definem enquanto comunidade quilombola, porque aí já se reconhece e reconhece a sua história. E aí se define. Aí, se definindo como comunidade, eles têm que organizar, fazer uma ata, fazer uma reunião e criar um instrumento jurídico, que é a associação. Com isso, eles encaminham para o INCRA, o pedido de reconhecimento do território, e o direito a esse território encaminham para o Ministério Público. Né? A comunidade que fez isso, que faz isso, e vai por esse processo, ela é muito mais forte. A comunidade que alguém veio de fora e disse para eles que existe esse direito e vão fazer isso porque vocês vão ter outros benefícios, não passou pelo processo, ela tem dificuldades. Ela tem dificuldades. Né? Porque se você não te reconhece, tá? Não é alguém que tem que dizer o que eu sou. Eu tenho que buscar a minha história e tenho que saber o que eu sou. Né? E aí, então, assim, a gente sente que tem uma diferença muito grande, né, tá? Se você chegar na comunidade do Invernal dos Negros, se você chegar em Paulo Lopes, na comunidade do Morro do Fortunato, e lá em São Roque, você vai ver como essas comunidades estão empoderadas, estão firmes, sabe? Não é qualquer coisa, entende? Essa semana uma historiadora ligou lá para São Roque, dizendo que queria fazer a pesquisa dela na questão do território. Aí, para um território, queria desenhar a partir da pesquisa um território que fosse falado com as famílias, que as famílias fossem... E aí o Eliseu, que é hoje o presidente da associação, me ligou. Eu disse, e daí? Eu quis nem saber o que ele disse. Ele disse, não, Leludinha. Não, né? Porque olha bem, ela vai querer falar com as pessoas aqui e eles podem, de repente, dizer algo que não é
E ela também pode interpretar o que não é. E o nosso território já está no laudo, ele já está definido pelo INCRA, né? Já tem um relatório técnico, por que ela vai agora fazer uma pesquisa? Entendeu? Então eles já se protegem, tá? Já entendem. Por quê? Porque eles fizeram todo esse processo longo. A comunidade que nós estamos trabalhando, infelizmente, quem fez o processo foi um vereador. Eles nem sabiam que estavam certificados pela Fundação Palmares. Entendeu? Então você vê, sente, tem uma outra comunidade também, que foi a mesma coisa. Então você vê a diferença, assim, sabe? E é preciso que a gente continue trabalhando lá, continue construindo com eles. Eu acho que as casas vão ser de uma importância fundamental para aquela comunidade conseguir se, sabe, se organizar e se empoderar, entende? Eu acredito que vai ser extremamente... porque também para derrubar um pouco do estigma que tem no município em relação à comunidade. É muito grande. Essa é uma dificuldade muito grande. Muito grande. A relação da sociedade com eles, assim. Muito, muito mesmo. A escola agora mandou me chamar. Semana passada fui eu, a Luciana e a Gisele, que é uma historiadora que também é de lá. Né? A Gisele é psicóloga. A psicóloga, essa. E fomos lá para uma reunião, porque a gente não sabia o que era. Me assustaram bastante, que é uma coisa grave, e a gente foi. E chegou lá, era a mesma história da mãe, da mãe Gracinha. Só que essa outra mãe, que tem 3 filhos, né? 2 meninos, um de 10, um de 11, um de 9 e a menina de 4. E ela está grávida. E aí a ameaça é, se a gente não fizer alguma coisa, eles também vão tirar os meninos dessa mãe. Mas assim, como tirar os meninos da mãe? Porque eles são violentos, né? E a mãe também é violenta. E aí assim, você olha para aquela mãe, ela teve o primeiro filho com 14 anos, 14 meses, ela engravidou com 13, tá? E teve que, logo em seguida, né? Um tem 11, o outro tem 9, logo em seguida engravidou. E aí, qual é o papel? Por que ela engravidou de novo? Onde é que estava o poder público? E vocês lembram da casa dela, né? Em que situação ela vive. Né? Não vive mais, ela se mudou. Mas ela mudou sem a... Não, a gente deu a... E a caixa? Deu. Já tá fazendo reunião. Já foi lá? Já, Tá tudo certo. É a luz. Tá instalada? Tá. Tem água, tem Porque essa visualizações. E a água também? Sim. Ótimo. Então tá. Tava lá lavando roupa hoje. Bem feliz. Bem feliz. Então ela viveu esse tempo todo naquelas condições ali, né? A condição da casa dela é uma das piores, assim, sem luz, sem saneamento, sem água, sem nada, assim. Um barraco, assim, né? Em cima da terra. Em cima da terra. E era uma das piores situações, né? A situação dela. Por isso foi uma das primeiras casas a ser construídas. A dela é da Natalina, né? Natalina ela se agrava mais ainda porque tem um marido deficiente e cuida de um cunhado também deficiente. Bom, a dona Natalina também é uma figura essencial ali, né? Que hoje ela é presidente da associação. É uma pessoa que está sempre na luta, assim, direto, batendo na porta do prefeito e de todo mundo, ligando pro Samuel às 7 da manhã. Ela não tem horário. E ela é uma pessoa, ela tem o quê? 67? 67. E é uma pessoa que a vida toda, acho que cuidou dos outros. A vida dela cuidou dos outros. Todas as pessoas assim que precisa de o filho que perdeu a mãe que ficou doente, o cunhado que ficou doente, que ninguém quis, que ela foi para lá, ela sempre cuidou de todo mundo. E por isso ela se constituiu como uma pessoa que para as pessoas, né, ela é mal criada, ela é agressiva, mas que a vida transformou ela nisso, né? Ou ela é isso, é uma forma de defesa, de sobrevivência, né? De defesa e de conseguir também voltar, né? Exatamente. Mas eu acho que é isso, assim, sabe? Como é o diálogo, eu vou parar e já
vocês falarem também, A né? Lurdinha fala bastante. Para situar também, eu acho que metade das pessoas parece estar envolvida no projeto, então tem muita coisa para contar, né? Eu humildemente queria trazer um relato que falou das comunidades quilombolas rurais e a gente conviveu em Porto Alegre, nós somos de lá, com a família Silva. Família Silva, a primeira titulação em área urbana. E quando tu descrevia a área, o território da comunidade quilombola no interior, tu vê isso em Porto Alegre, no metro quadrado mais caro da cidade. Tu vê a área comunitária. Quando nós saímos de lá em 2012, eles estavam com o processo das casas quase concluído, também brigando com a Caixa Federal, normal, né? Mas isso, essa riqueza do comunitário, da comuna, né? E aí tu via, além do metro quadrado mais caro, da questão daquela especulação imobiliária na volta, uma coisa que para mim, pelo menos, chamava muita atenção. Tem uma pequena favela que ainda também existe na área, só que essa favela ela está dentro do sistema capitalista, em lotes, bem diferente do território quilombola. É um território comum, é um território de todos. Exatamente. Eu conheço lá, vocês conhecem o Ani? Sim, o Ani, agora esqueci o nome dele, os dois irmãos que são a Lígia e o... Eu também esqueci agora o nome dele, tá? Mas eles incríveis e todas as lutas contra o Estado, contra a especulação imobiliária. E conseguiram, né? Sim, mas ainda temem, né? Até porque eles conseguiram o título, mas ele não está registrado no cartório, né? E que é a mesma coisa da invernada. A invernada está com os títulos, mas o título ainda não foi registrado em cartório. E no nosso sistema, se não está registrado no cartório, alguém pode tirar a qualquer momento, né? Então... E aí tu tem uma comunidade em Santa Catarina, na Paraíba, no Rio Grande do Sul, no Amazonas, e elas têm a mesma organização espacial, o mesmo território. Isso é incrível. E se você vai, assim, transita nessas comunidades daqui, você vai no Rio Grande do Sul, você vai lá no Maranhão, como eu fui, você percebe que tem algo em comum. É como a questão da África, né? Que a maioria pensa que a África é um país, né? E a África é um continente, né? Que tem muitos dialetos, que tem muitos povos, que tem muitas etnias, né? E que essas etnias, elas têm algo em comum, que é a cosmovisão, né? Essa cosmovisão, essa visão de ver o universo, né? Mas que tem as suas diferenciações. A mesma coisa acontece aqui, né? Nós temos comunidades que conseguiram preservar a religião de matriz africana. Tem outras que conseguiram lá, que perderam a religião de matriz africana, que lá tem católicos, tem evangélicos, mas que esses católicos e esses evangélicos, não existe uma luta se confrontando como é aqui fora do quilombo, né? Que tem uma forma de respeito entre eles, né? Então, essas questões que eu disse que o fundante o que é? Nós podemos brigar, mas na hora que vai ter que dividir, a gente se une, né? Não é assim? É bem assim, elas se brigam. Aí tá bom, então tá. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dividir. Não, aí eles buscam uma forma. Sabe por quê? Porque isso é a própria forma de ser, né? Se eu perco isso, eu perco a minha identidade, eu perco o meu espaço, né? Então eu acho que essas questões da própria, como nós estávamos falando, do preconceito que tem, né? Ela está muito centrada na cosmovisão, né? na visão eurocêntrica do individualismo, né? Isso é meu, eu tenho um documento que diz que é meu, daqui tu não passa, né? Então essa está muito centrado nisso, né? E aí algumas comunidades perderam uma parte disso, né? Mas que está ali muito latente, que quando a gente chega para chama, a gente nunca vai sem uma comunidade nos chamar. A comunidade tem que nos chamar. Nós, enquanto movimento negro,
unificado, nós só vamos para a organização de uma comunidade quando eles me chamam, né? E aí a gente vai, nos apresentamos e falamos para eles, agora nós vamos embora e vocês fiquem e discutem. Existem outras organizações, né, que pensam diferente de nós. Agora, se vocês quiserem que a gente venha, vocês me chamam. E elas sempre me chamam, entendeu? Até porque elas conseguem entender como é que a gente atua nas outras comunidades. Existe um diálogo entre elas, né? E aí elas... Mas é isso, eu não sei se a Luciana aqui... Eu só estou de ajudante sua. Essa questão da organização comunitária, a gente sempre pensa da questão da luta, né? De conseguir as coisas e tal. E aí nós, como pessoas de fora, depois de toda essa luta, a gente pensa, nossa, então tá, vamos lá e vamos construir. Mas na verdade o processo todo da construção já depende diretamente da questão da organização comunitária, né? Até na última conversa que a gente falou sobre moradia com o Samuel, a gente falou um pouco, né, da questão da toca e falou um pouco do arquiteto se colocar no lugar e ter uma equipe multidisciplinar, né? Justamente porque a gente infelizmente não sabe lidar com as pessoas, não sabe lidar com a sociedade, com a comunidade, enfim, ainda mais comunidades que são totalmente diferentes da nossa sociedade que a gente vive, né? Não é urbana, não é sociedade branca, enfim. E daí até a gente falou, né, da tua figura, a Lidinha, que é a pessoa mais importante de todo o projeto, porque sem ela a gente não conseguia fazer nada. Tudo é cuidado entre a comunidade, é um processo longo, que vai demorar um ano e meio, tudo é conversado com eles, enfim. E é muito difícil, tão certo eles, né, não querer conversar com a gente, chegando lá e falando, olha, a gente acha melhor fazer isso. A gente não sabe nada. Então, nesse processo, a própria organização comunitária é muito importante, não só no antes, mas no durante. Isso é muito essencial para o próprio andamento da obra, né? E eu tenho visto que tem uma relação sendo construída, né, com vocês. Elas, no início, elas diziam assim, ligavam 6 horas da manhã para mim, Ludinha, fala pro Samuel. Fala pro Samuel. Então, assim, para elas, para eles, assim, a pessoa era o Samuel, da área técnica. A referência é o Samuel, porque eles construíram isso, né? E ele é a única pessoa que está desde o início, né? Isso é importante. Isso é importante. E aí, então, para eles, assim, né? E agora, falasse com elas, falasse com as meninas. Então, vem se construindo, né, essa relação. Sim. Que é isso, né? Porque o processo é tão brutal com eles, né? Que a escravidão ainda está ali, né? A escravidão está ali, sabe? E de uma forma muito presente, né? Nas relações, né? Eles trabalham, eles trabalham por até uma comida. A Kátia lá está trabalhando naquele restaurante, limpando os banheiros. Ela chega para limpar os banheiros, né, às 6 horas da manhã e depois ela limpa ao meio-dia, depois de meio-dia e limpa à noite, né? E só pela comida, né? O Digé lá também, é ele que levanta às 4 horas da manhã para poder esquentar a caldeira, né? Preparar a água no restaurante, essa família tem um restaurante e tem um mercado. E aí, o que ele ganha no restaurante, ele só pode comprar no mercado. E ele só pode comprar aquilo que o dono permite. Meu Deus. A Natalina fez uma briga imensa com o dono, porque a Natalina estava no mercado, as crianças, e ele estava com a menina, e a menina viu uma bonequinha. E aí ela perguntou para ele se ela podia comprar. Aí ele disse, bota. Aí ela botou. Quando ele chegou no caixa, a caixa perguntou, o senhor fulano de tal, ele está levando essa bonequinha. Ela disse, não, como tu vai levar a boneca? Depois vai precisar para comer, para tomar. Não, tira. E tirou a boneca do pacote dele. A Natalina, que estava na loja, disse, nem pensar, bota ali de volta. Porque a Natalina, imagina, bota de volta. Ah, tá bom. Agora isso aqui é escravidão? Como é que não pode levar? Vai levar.
e a menina levou boneca, entendeu? Mas olha a relação, sabe, de uso das pessoas, né, de domínio. Então a escravidão está ali, tu só pode comprar, só pode comer aquilo que eu digo para ti que tu deve comer e comprar aquilo que eu digo que tu tem que comer. E também no preço, né? Não pode ter lazer, a criança não pode brincar, porque não tem que trabalhar para sustentar só. E no preço que ele determina. Então, mas eu acho que uma coisa que é importante, e aí a gente às vezes dentro da academia cai no erro e a gente tem só uma disciplina, né? Tipo, eu nas ciências sociais tive uma disciplina, acho que eu já falei sobre isso em uma outra reunião, de relação étnico-raciais, porque a gente ainda, a gente acredita ainda na democracia racial nesse país, e em Santa Catarina e em Paulópolis isso é escancarado, né? Então não há como a gente ser um acadêmico se a gente não passa por essa discussão de raça e de gênero, né? Porque aí a gente vai trabalhar nessas duas questões, porque a gente também vai ter a violência masculina dentro dessas casas, enfim. Mas quanto mais eu me aproximo das discussões periféricas, e sendo uma mulher periférica, e da discussão junto com o movimento, mais a gente vê que quando os pesquisadores... que todo dia tem uma chamada de algum pesquisador na nossa página do MLU. Quero levar a minha turma lá, quero pesquisar isso, quero fazer uma entrevista. Mas ninguém está preparado para realmente aprofundar o seu conhecimento na questão étnico-racial. Porque quando você conhece a fundo, você digamos, é um facilitador para que você faça a sua pesquisa mais imbuído daquilo que você vai estar preparado para estudar, porque às vezes ninguém está preparado para chegar lá e ouvir a dona Natalina despejar tudo aquilo, não. É todo mundo não, gente, está preparado, né? Ou chegar lá e tentar conversar com a Graça e a Graça não dialogar, porque né, não tem as dificuldades que o mundo trouxe para ela no campo da educação. Então, assim, o grupo multidisciplinar é importante, mas a representação desses sujeitos dentro desses grupos também é importante. A gente precisa pensar, né, essa hegemonia de grupo disciplinar é branco, nós temos sujeitos negros lá, porque eu lembro que o meu primeiro trabalho de extensão, bolsa dentro da universidade, foi na engenharia civil para medir energias solares nas casas. Daí a gente vinha com as máquinas, botava os elétrons, botava as tomadas, e aí eu disse, vamos fazer na sua comunidade? Eu disse, vamos fazer na minha comunidade. Aí tinha um questionário. Quando foi comprado essa televisão? Aí eu fiquei olhando. Eu disse, fulano de tal, é o seguinte, na minha casa, tudo que eu ganhei foi doado, então eu não sei de quanto que ela foi comprada. Então é tudo de segunda mão. E aí ele disse, então nós vamos botar nesse questionário de quantas mãos são, né, sei lá, se foi uma doação, se passou por quanto... Porque não tem essa dimensão do que é, né, essa outra vida dentro de uma periferia. Então, eu disse para ele, olha, não vai dar? Vamos medir água. Mas não tem contador de água. Como é que faz agora? Vamos inventar alguma coisa para pensar a pressão da água. Então, quer dizer, você precisa desses múltiplos, e esses múltiplos têm que ser verdadeiros, sabe? Eles precisam conhecer essa realidade na empiria, só no campo das ideias, né? Não dá para ser Platão, mundo sensível, mundo visível, mundo sensível. Então, quer dizer, a importância, e aí eu ressalto a importância da discussão étnico-racial para dentro dos grupos, né? Para pensar essa outra cidade, essa cidade que é diferente. Eu acho legal falar, porque até eu faço arquitetura também, agora fazendo TCC, eu também tenho vários alunos aqui de arquitetura que são um pouco mais novos. E eu acho muito legal essa questão que vocês estão colocando de comunidades que estão numa área rural, que já é uma coisa que a gente não estuda. E justamente nessa questão étnico-racial, a gente aqui em Florianópolis, que é um campo de estudo já bem grande nessa questão, na faculdade a gente não entra em contato com isso e eu acho isso um absurdo. Eu estou fazendo meu TCC agora no Morro do 25 e eu me deparei justamente com essa questão de identidade coletiva e identidade negra que super distante da minha realidade, e eu me deparei com uma questão que eu não sabia nem por onde começar, porque em nenhum momento da minha faculdade, da minha vida acadêmica, foi me colocar essa questão
E olha que eu fiz matérias de fora da arquitetura. Eu fiz, por exemplo, antropologia urbana, que aborda várias questões sociais, né, de raça, de gênero na cidade. Mas, mesmo assim, eu não me senti nem um pouco preparada, porque em nenhum momento, e olha que eu fiquei 6 anos ali dentro, em nenhum momento foi me colocada essa questão dos negros em Florianópolis. Olha o quanto grave é isso. Isso Gente, que nos exclui, né? Não, mas o mais que eu também escrevi no meu trabalho, que claro foi sobre os negros, né, sobre mulheres negras na educação, é pensar que tipo de trabalho, e aí pra gente que terminou, vai terminar, ou vai, sei lá, vai fazer mestrado, doutorado, se o meu trabalho é só mais um para criar poeira dentro da universidade, sabe? Se ele não vai servir para alguma coisa, para transformar, ou sei lá, para os sujeitos das comunidades lerem e pelo menos dizer, olha, eu estou vivendo esse trabalho. Eu acho que isso também é importante, né? Por isso que quando você vai para as comunidades, quem vai para o maciço, é necessário discutir questão antirracial, não tem como, né? Mas a universidade é falha, né? Ela é falha e não tem salvo, sei lá, se tem um ou outro professor que vai dar conta da sua discussão, mas senão você vai totalmente despreparado para o campo. Isso é verdade, né? E eu acho que está na mão dos estudantes que já passaram de começar a pleitear isso, sabe? É óbvio que a gente não vai tirar os jurássicos, os professores jurássicos das cadeiras e daí vão mostrar os currículos, mas aqueles que querem, sei lá, caminhar dentro da universidade, no campo do doutorado, eu acho que a ideia é começar a mexer nos currículos, né? Mas eu acho que é um pouquinho mais básico, né? Desculpa, eu não sou arquiteta, eu sou jornalista, eu tenho outra. Mas é uma questão de empatia, né? Você não pode jogar a culpa na universidade, não pode jogar a culpa pela tua formação. É pensar que tudo aquilo que eu tenho como valores vai se refletir no meu trabalho final. Então, antes de eu ganhar esse diploma, o que eu preciso ainda me constituir como ser humano para poder ver as coisas de maneira diferente? Então, a gente não vai mudar a academia, a gente não vai mudar o Estado, não vai mudar a prefeitura, mas a gente pode fazer essas conversas, a gente pode olhar para o outro com um olhar diferente e entender o diálogo dele para poder construir alguma coisa de uma maneira melhor. E tem outros caminhos. Tem debates, tem conhecer, assim, aqui eu sou da organização da Paralela, mas a gente já fez debate com o grupo indígena, fez debates com quilombolas também, fez agora à tarde um ato político-teatral com o pessoal de movimento das pessoas em situação de rua. Sim, então, assim, sabe, pensar que assim, a minha vida pode ser além do meu diploma e além do que eu vou fazer, e eu preciso ouvir os outros e ver o que eu posso fazer dessa construção, que é toda essa sociedade mesmo, ela toda confusa, para poder me informar, porque não dá mais para culpar o outro e os sistemas. Eu até concordo em parte. Porque a gente tem brigado muito com o Estado, nós temos feito muitos enfrentamentos e temos tido alguns sucessos. Tá? Ninguém nos deu nada, né? É muito na porrada mesmo, né? Mas a gente tem, esse enfrentamento tem feito a gente garantir alguns direitos, né? Porque o Estado não é como você disse mesmo, né? Dar ou garantir, ele não vai garantir. É na luta mesmo, né? Em situações como essa da invernada, né? Hoje eu recebi o telefonema do Ministério Público, que até então a empresa estava em silêncio, nós estávamos sendo atacados só pelo superintendente do INCRA, que era quem deveria dar a garantia. Mas como ele está sendo sustentado pelo lado do negócio, nessa conjuntura nacional que está aí, ele está fazendo um ataque direto à comunidade, enquanto que a empresa nem se manifestou, foi lá, foi a polícia militar lá, com alguém da empresa, nós falamos, olha, ocupamos por isso, eles não, está tudo bem, né? Porque eles sabem realmente que tem. Então, assim, é dessa forma, e aí a gente conseguiu os advogados populares, que aí é como você disse, a advocacia não dá isso,
Mas eles foram em busca disso e hoje eles conseguem fazer a defesa, né, de todos os direitos das organizações populares e dos movimentos sociais. Então, eu penso que a universidade deve isso. Ela deve isso, porque é uma universidade pública. Né? Ela deveria estar aí para dar a garantia, né, da proteção do conhecimento para todos, né, e contemplar todos a constituição desses sujeitos que compõem essa sociedade, né? Ela deveria. E aí não faz e nós temos que ir lá e nós temos que bater. Amanhã, de manhã eu estou lá, nós estamos lá com um grupo de alunos quilombolas, porque no caminhar da coisa a gente veio construindo, né, o direito desses alunos, desses estudantes quilombolas se manter ali com todo um programa de permanência. A gente tem que ter cota para ter alunos negros, porque a população negra do Brasil é mais da metade. É absurdo isso. É absurdo, exatamente. O que eu vejo na arquitetura muito é que, assim, quando a gente chega no TCC, que é o momento que a gente pode realmente daí escolher o que a gente vai fazer, e que é quando a questão pessoal, eu acho que fala um pouco mais forte, a gente tem cada vez mais tendo mais trabalho sobre isso, e isso me alegra bastante. Mas, sim, tem em vários sentidos, assim, né, de trabalhar com coisas que a gente não trabalha durante a graduação. Mas o que eu percebo é que, primeiro, que ainda é um pouco tido como, cada vez menos, felizmente, mas ainda é assim, meio inovador, tipo, uau, ele vai fazer isso, sendo que depois de formados, na verdade, é com isso que a gente vai trabalhar e a gente não tem E na verdade eu acho que é um pouco visto como inovador também, por a gente se desafiar de alguma forma a trabalhar com um assunto que a gente não tratou durante a graduação inteira e que a gente deveria estar já preparado para. Mas o que acontece, por exemplo, o que aconteceu comigo, quando a gente trabalhou em projeto 4, que a gente trabalha com computação social, por exemplo, eu ouvi de professor da graduação que eu não precisava colocar torneira no banheiro porque quem ia morar ali naquela casa ia vender a torneira para comprar droga. Entende? Então, assim, não é uma questão, não é só que a gente não trata, é que ainda, óbvio, ele é talvez eu não vou dizer uma exceção, mas é um extremo, né? Só que ainda assim é muito duro, porque a gente também não pode ir tão contra, porque eu cometi essa burrice e foi reprovada na matéria, entende? Então a gente, de alguma forma, a gente ainda tá sujeito a esse, a gente tem que contra caminhos e a gente, de alguma forma, a gente tem que ser aprovado em algum momento, então a gente não pode ir tão contra assim. E aí eu vejo que, assim, pensando na nossa... Eu agora já estou formada, mas pensando na atuação futura, assim, é muito complicado a gente ver todo dia essas coisas acontecendo e ver que a gente não recebeu o mínimo preparo para isso, sabe? Não, e nem da discussão mínima que poderia estar acontecendo também dentro da graduação. É complicado ter que a gente sempre, por uma motivação pessoal, ir atrás disso, porque a questão coletiva é muito rica também nesses momentos. E assim também, uma coisa que eu tenho percebido é que essa construção, porque assim, contar a história dessa população ainda é uma coisa muito fraca dentro da academia, né? E o movimento que eu ando percebendo é que justamente por exemplo, aqui em Florianópolis, esses adolescentes, jovens que estão saindo da comunidade, estão entrando na faculdade pelas cotas, que estão contando a sua própria história. Então é justamente isso que tu diz, que às vezes a pessoa não tem a motivação, porque ela não tem aquela vivência. Eu tô contando aquilo ali porque a minha família, a família do meu pai é dali. É por isso que eu sei que aquele pessoal existe. Porque eu tô ali, sabe? Então... Esses trabalhos estão criando demandas, né, que estão desafiando a estrutura da faculdade, né, e aí assim como a Ana Lê também trazer minha experiência, porque a Luciana sabe, eu fiz o meu TCC no Maciço e justamente eu fiz o meu TCC no Maciço e me deparei com uma porção de questões que eu não sabia lidar e que eu não tinha instrumental para lidar.
E agora eu estou na antropologia tentando aprofundar esse trabalho, porque eu falei, cara, o que deu para fazer aqui com o que a arquitetura me deu nesse um ano, no Monte Serrape, sabe, um território extremamente complexo. Não, isso aqui é pouco. O trabalho está entregue, está bacana, mas agora eu vou começar mesmo. Porque isso é tudo, cara, tudo que a gente não fez. As lacunas, né? As lacunas, é isso. A questão étnico-racial é absolutamente central quando a gente lida com o Monte Serrape. Inclusive, eu ouço muita gente lá falar, se referir ao Pastinho como um quilombo. Sim. Eu não sei se ele tem algum processo de reconhecimento nesse sentido, mas em todo caso a gente está retando para o território quilombola. E quando a gente está na faculdade de arquitetura, eu tenho a impressão que a gente é estimulado a pensar que o jeito como a gente habita a cidade, e a gente fica bem claro quem que é a gente, né? É o jeito certo. Esse é o jeito. Tem gente coitada que não habita igual a gente, cara. A gente tem que levar isso para essas pessoas. As pessoas precisam disso. Então, de repente, você sobe no morro e as pessoas falam, não, o que a gente fez até hoje tem muito valor. Aí você, sabe, tudo que você aprendeu na faculdade de arquitetura, tudo desmonta. Então, eu acho que essas são demandas que esses trabalhos, que esse é um momento muito importante de criação de novas demandas na faculdade de arquitetura. Primeiro, mais importante pela entrada de mais pessoas negras na faculdade e pessoas de comunidades periféricas, pelas ações afirmativas, e por demanda desses trabalhos que estão aparecendo que estão falando, então tá, vai dar para continuar ensinando assim. Mas acho que a gente, por enquanto, o que a gente pode fazer é se referenciar em outras pessoas que fizeram outros trabalhos, né? Vai ser é uma construção muito coletiva, né? E é por isso que eu também discordo em parte de ti, porque eu acho que sim, a gente não pode só falar, ai meu Deus do céu, a UFSC realmente é péssimo. Sabe, a gente tem que fazer alguma coisa, mas as pessoas já estão fazendo, já estão construindo. Mas também não é só fazer, tem que chegar e apontar. Olha só que absurdo, eu em 6 anos não falei sobre território negro em Florianópolis. Isso é um absurdo, sabe? Então não é só fazer algo, mas também chegar e criticar, falar que essa aqui é a falha e chegar assim, eu tenho isso daqui, consigo fazer isso. Então, da próxima vez, alguém pode vir e fazer melhor. E assim que esses debates estão entrando na construção do novo currículo agora, nessa semana, por exemplo, que vai ser feita, vai ter debate sobre gênero e arquitetura. Vai ter? É só exigindo isso que a gente consegue. A gente está num momento, assim, na universidade que é incrível, assim. Acho que foi só a gente da URBS sair. A questão de currículo, a questão de professores, a quantidade de novos professores que estão interessados, que é verdade, não sabem. Eles não sabem o que é a realidade. A gente percebe isso. Né? Mas eles querem saber e eles querem. Acho que é isso que é importante. É isso que é importante. A pessoa querer perceber e querer saber. Eu acho que. Existe uma questão da academia que realmente a pessoa vai ficar 40 horas ali trabalhando numa sala de aula. Tem questões assim, mas o professor querer, né, sair da sala de aula e mostrar. Esse é o papel, porque depois a gente sai para a realidade e aí a realidade para nós é todo dia na rua. O professor continua na academia, mas ele tem o papel de nos mostrar como é a rua, né? Para que a gente possa... Até porque, assim, para nós arquitetos, né? Nós somos um número cada vez mais alarmante de arquitetos, assim. Muitas escolas, muitos arquitetos se formando. E todos esses arquitetos, eles trabalham para 5% da população. Apesar de estarem em quase que 100% das cidades médias e grandes do Brasil, eles trabalham para 5%. O que tanto arquiteto faz para 5% da população? A gente tem que começar a atender as outras pessoas, né? Até por isso que hoje a gente é possibilitado de fazer assistência técnica, né? Esse ano também não é à toa que a gente está ouvindo tanto da lei da assistência técnica, 10 anos da lei da assistência técnica. Não existe uma lei? Então, aquele dia que a gente estava apontando para vocês, existe há 10 anos. Uma lei federal que garante, assim como o advogado popular, garante arquiteto e engenheiro para famílias de baixa renda. Mas não tem... É uma lei federal, mas ela não tem regulamentação, assim como leis maravilhosas que a gente tem no Brasil, mas que não funcionam ainda, porque justamente a luta agora é ir localmente e lutando para que essa lei seja implementada em cada um dos municípios. Porque todo município tem pessoas de baixa renda que precisa, né? Com certeza. Por isso, tanto ser arquiteto ou ser qualquer outro tipo de acadêmico no campo que tu vai trabalhar com as humanidades, é um ato político. Sim. Né? Você não é um acadêmico para pegar um diploma e
A não ser que tudo bem, que tem uma vida mansa, aí beleza, você pode pegar seu diploma e botar embaixo do braço. Mas é uma questão política, assim, né? Você se colocar nesse campo de disputa, inclusive dentro e fora da academia, né? E nesses outros espaços. E é isso, eu também vejo a academia, eu saí, meio que saí, tô voltando, sei lá. Estou sendo cooptada, né, pela ciência, mas eu vejo que há uma mobilização assim, e eu comecei na militância exatamente nessa questão, na busca da minha identidade. Não é que eu não me conheci enquanto mulher negra, eu sei, eu levo no espelho de uma mulher negra, mas essa identidade que constitui esse corpo, que diz de que lugar que eu pertenço, a universidade me deu a possibilidade porque eu encontrei os pares que conseguiram dialogar comigo, que na minha comunidade não tem, e que daí sou eu que faço esse papel dentro da comunidade agora. Então a universidade ela foi feita para os europeus, ela foi feita para os senhores, né, para os filhos dos senhores escravos, foi. Mas nesse momento é importante que a gente esteja lá para fazer isso, para mostrar esse desafio. E aí desafiar esses professores é rodar em alguma disciplina, ou você apresentar um trabalho, né? Não sei se a professora vai ver, mas que eu estou tentando falar, e eu quero trazer o histórico de Quilombo. Não, mas eu acho que Quilombo não vai precisar, porque tu vai falar de economia e mercado, mas mas vai precisar, né? Tá bom, agora eu não vou colocar, mas lá no meio a gente coloca, ou colocar só autores negros, que foi a minha dificuldade dentro da licenciatura do meu trabalho, de trazer os autores negros, que é meu professor muito querido, mas ele não tinha lido nem Conceição Evaristo, né? Então, quer dizer, eu tive que ensinar para o meu professor que existe uma literatura negra, que existem cientistas negros, que eles vão dar conta metodologicamente daquilo que eu estou pesquisando. Então, eu acho que é isso, né? A universidade me proporcionou isso à medida que ele me apresenta ao movimento, né? E dentro da universidade a gente é apresentado no movimento. Por isso que eu acho que a gente tem um papel fundante, que é o político, sim, né? E eu não seria eu não seria essa pessoa se eu não tivesse entrado na universidade. Tenho certeza que eu seria só mais uma na mais-valia, abastecendo produtos dentro de uma rede de supermercado. Só, mais nada, né? Então, eu acho que a gente está num movimento importante, e a gente, enquanto jovem, eu não sou tão jovem, mas a gente, enquanto jovem, que tem essa força jovem, a gente precisa estar aí na luta e buscando essas outras ferramentas e essas outras leituras, né? Era isso que eu estava pegando aqui, meu Deus, né? É fantástico o que está acontecendo aqui. E essa crítica à universidade, mas eu acho assim, ó, por que a gente não olha para isso, a geração de vocês, e diz assim, olha, esse é o nosso episódio de geração. E na realidade, assim, o mundo está se transformando tanto, algumas coisas positivamente, outras nem tanto, mas que nos colocam quadros que eles são sempre novos a cada dia, né? E a gente tem, às vezes, uma expectativa de, não recebi, não me deram isso, mas aquele contexto era outro. Então, às vezes, assim, eu sou arquiteto, eu trabalho com planejamento urbano. Então, às vezes, chega assim, mas as questões de sustentabilidade, nem existia essa palavra 20 anos atrás. Né? Mas a gente trabalhou, às vezes, com um projeto que daí chegou lá o arqueólogo disse assim, isso aqui é sambaqui, mas eu não sabia que existia. Então, assim, a gente tem que partir do conhecimento, reconhecendo a ignorância e a oportunidade de novos conhecimentos que a gente acessa. Então, eu acho que, eu estou vendo assim, várias vezes, assim, até pelo CAU, que eu fui conselheira do CAU, fui conversar com estudantes, né? Então, às vezes, os alunos dizem assim, a gente ia trabalhar com planejamento de cidade, mas não tem oportunidade. Eu acho que essa oportunidade se cria porque as pessoas ficam, às vezes, na expectativa de trabalhar naquela situação convencional, de trabalhar num órgão de planejamento, quando o que eu estou vendo é que é uma oportunidade imensa de se gerar trabalhos fantásticos, mais em cima da necessidade que a sociedade está tendo, saindo daquela questão que vocês já colocaram aqui, daquele jeito de se entender a cidade. Eu trabalhei com habitação logo que me formei, mas naquele entendimento a gente é que sabe qual é o tipo de casa que a pessoa está precisando. Eu fui formada desse jeito. Então você leva um tempo para desaprender isso aí, né? Para ter a humildade de reconhecer outros conhecimentos, outras sabedorias. E eu acho assim que pelo que vocês estão colocando, pela sensibilidade que vocês estão trazendo, falando pessoa mais jovem que está aqui, por essa oportunidade dessa troca de conhecimentos, é o desafio da geração de vocês.
pelo menos dessa parte, porque tem parte dessa geração que não está acessível. E para nós dá uma esperança, né? Eu acho que sim. Ouvi-los, né? E ver o quanto que eles estão se atentando para isso e querendo buscar esse conhecimento, eu me dá uma esperança. E onde vão se amparar, quais são as alianças que vão fazer, eu acho que é por aí que vai dar sustentação do trabalho. Exato. Eu acho que fazer o teste do pescoço também é muito interessante nisso, né? Nós, enquanto brancos, olhar em volta e perceber a nossa hegemonia branca e tentar entender por que isso e tentar mudar isso também junto, né? Não como protagonista, mas como associar as pessoas que têm que ficar nesse lugar. E aí acho que a menina falou, acho que é muito justo, tipo, os 6 anos não vi na faculdade, mas ela em algum momento ela fez o teste do pescoço e está indo atrás de outras realidades. Eu estou bem maravilhada, estou bem feliz, assim. E às vezes hoje me perguntam, mas por que tu vai? Tu passou a noite mal, tu estava de férias, eu disse, mas não estou mais, estou meio verdinho, porque eu acho extremamente importante, se a gente não vem, tá? Como que vai se dar esse debate? A nossa luta se faz no diálogo também, entende? É na construção, então tem que vir. Né? Se eu não estou morrendo, ainda posso me movimentar. Mas, cara, eu tenho que vir, né? Justamente por isso que vai se fazendo no diálogo, e é no diálogo que a gente vai construindo, né? Então, isso que você falou é extremamente importante, sabe? Estar aqui com jovens que são os futuros, ou já os profissionais, né? E que conseguem ver isso, olhar e ver essa cidade, que essa cidade, né, não é só a Beira-Mar, não é só o shopping Beira-Mar, né, que tem vida aqui adiante. Eu nunca esqueço que uma vez que nós somos professoras do projeto de elevação de escolaridade, que a gente iniciou com as mulheres negras aqui no Mocotó. Hoje a gente tem uma juventude também ali, né, que veio porque veio aquela juventude que foi expulsa do Colégio Celso Ramos, que fechou, que foi expulsa do Colégio Tenente Barros, que fechou. E aí eles botaram tudo no Instituto. O Instituto não dá conta mesmo, né, porque apesar de público ele é elitizado. E aí nós temos uma quantidade de jovens, né, fora da escola. E como esse projeto é um projeto de educação global, que tem a pedagogia da alternância, ele está trazendo muito essa juventude. E na primeira turma, uma das primeiras turmas, eu convidei o Lino para ir discutir, porque elas reclamavam muito de como que elas cansavam para subir aquele morro, né? E aí um dia lá na conversando com o Lino disse, tem uma forma de subir, né, que cansa menos, mas também tem que ser feita uma crítica de como foi feito os acessos, né? E aí ele deu essa aula para ela, sabe? De como subir o morro, para não cansar tanto, mas também foi dizer com ela por que existia a erosão, né? E tinha tanto desmoronamento lá. Ali no Morro do Mocotó tinha muito, assim, agora foi feito os morros de arrimo, nem tanto, mas teve muitos, assim. E aí ele foi lá dar uma aula, né? E aí ela disse, tá, mas aí como é que tinha que fazer? E aí ele fez no quadro, sabe? Desenhou como é que seria feito esse acesso, né? Para que isso não acontecesse. E foi uma aula fantástica, elas entenderam muito bem aquilo, sabe? E falaram por muito tempo dessa aula que ele deu, né? E aí ela chegava assim, hoje não foi tão cansativo. Aí uma já começava a rir, outra, porque eu segui o conselho do professor Lino. Então, assim, sabe, de como que esse diálogo é importante, né? A figura do professor Lino, principalmente pra gente, né, que saiu há uns anos, é totalmente essencial para que esse movimento começasse. Ele é a pessoa que sempre foi a pessoa que nos levou para as comunidades. Nos levou para fora, né? Às vezes até para andar na beira-mar, para a gente discutir a questão urbanística, enfim, que nos tirou da legislação. Sempre foi. E, então ele tem um papel totalmente essencial nisso, né? Mas uma coisa que nós estamos vendo, né, na prática profissional, é que o despertar nasce ali, né, de sair. Mas a questão de entender como ser um profissional nessas áreas, só tempo de prática.
né? Que é uma coisa que a gente sabe, assim, nesse 1 ano e meio que a gente vai ficar, a gente vai sair sabendo um pouco mais. 1 ano e meio, né? De prática, de toda semana ir para a obra. Então, esse papel é muito da extensão, que foi como começou, né? O próprio projeto, a extensão. E assim, é o mínimo de você ficar 1 ano estudando isso, estando no dia a dia, né? Da comunidade, da cidade, enfim. Para poder sair e estar um pouco mais preparado para poder atuar, né? Então, a questão da extensão é muito essencial dentro da universidade. E aí o diálogo, tipo, que eu espero que vocês venham fortalecer, né? Essa luta com as instituições que garantem moradia. Nós temos que fazer debate com a universidade, com a Caixa Econômica, nós temos que fazer debate com o Banco do Brasil. Né? A gente tem que fazer isso, para eles que esse caixote não é um caixote que dá cidadania, não é um caixote que garante a identidade. Né? Eu acho que a gente tem que fazer esse debate. Sim. Eu vejo que o projeto que, enfim, vai estar sendo construído é diferente já do que as grandes empresas, né, do Minha Casa Minha Vida tem como padrão, assim. Já é diferente e é difícil. Financeiramente, é muito difícil financeiramente conseguir fazer uma coisa diferente, né? Mas eu vejo já que já houve um salto, assim, né, do que a Caixa costuma fazer. Tanto que a própria pessoal da Caixa, os fiscais, assim, já veem como um projeto diferente, né? Eles já falam, mas o teu projeto é assim, sabe? Enfim, acho melhor desse jeito. Então, esse salto... eu acho, eles estão maravilhados, eles estão conseguindo fazer um projeto que não é aquele projeto do urbano, né? Que eles estão acostumados, e nem aquele projeto das comunidades de periferia. Né? Então, eles sabem, assim, eles conseguem entender, ver isso e também a profissional, que é muito, as duas profissionais são muito boas, conseguem... Tem mais sensibilidade. Tem uma sensibilidade, assim, né? Mas, justamente por ser um projeto único, elas têm a sensibilidade, mas ainda não conseguem entender. Como arquitetos, né? Que mesmo que tenha sensibilidade e vejam, é importante ver, a hora que você vê a realidade é totalmente diferente. Imagina agora tudo isso que está se conseguindo nesse quilombo pro próximo quilombo, e pro próximo, e pro próximo. Já vai ser totalmente... Então está andando assim pra frente, né? Isso Então, uma coisa que é você saber que existem, você reconhecer que existem formas diferentes de ocupar o território já é uma coisa que para a arquitetura já é legal. Mas outra é você ir pegando aqui no dia a dia, né? Só o campo. Só o campo. Nada se compara, né? Tipo... A comunidade, essa comunidade é aqui, mostra aí. E a comunidade, duas comunidades que têm assim, a maior dificuldade mesmo, sabe, de habitação, que mora de forma muito precária. A da São Roque, quem aqui foi para São Roque? Eu acho que não tem ninguém do... Não fez parte do projeto? Não. Isso não. Então, não saiu por conta do preconceito dos técnicos da Caixa Econômica de Criciúma. Ele foi aprovado pelo Ministério da Cidade. Mas ele dizia que queria... essa aqui é a lá da Toca, né? É onde a gente está. Ela era assim. Né? É esse contexto aqui, dá para enxergar tudo, que a gente está modificando com as habitações. Eu não trouxe agora a falar da São Roque. Não trouxe as casas novas, mas estão ali, né? A diferença que é, né? Acho que talvez todo mundo já esteja seguindo a gente, mas a gente toda semana está na obra e passa uma nova casa, enfim. Hoje ela está indignada, a Natalina. A gente não viu ela hoje? Ela foi pro médico, mas ela está indignada porque o prefeito naquele dia disse que se ela assinasse ontem, né? Estaria lá as máquinas e as máquinas não. Mas isso aí, é um assunto que a gente vai conversar um pouco. Muito trabalho. Então,
olha essa. Lá também? Só que daí vai aparecer foto de pessoas que não É, conseguem rock. essas são rock. Eu acho que dá pra dar uma baixadinha na tela. Olha a situação de personalidade dessas casas, tá? E a criatura não conseguiu entender e queria que nós fizéssemos um mapa georreferencial, onde mostrasse exatamente por onde seria o acesso. Não existe, não existe. Diz, como que eu vou fazer nós vamos mostrar onde é o acesso. O acesso é por onde as pessoas passam, por onde elas têm, né? É o caminho. Quer que botasse rua, que botasse isso. Isso não existe no quilombo. É uma visão totalmente, né? É que quando você exige essas coisas, você já tá impondo uma forma de minerar. Também o processo de uso capião pede essas coisas, processo de regularização fundiária, você tem que inventar onde um lote que para as pessoas, socialmente, aquele lote não existe. Você tem que olha a situação dessas casas, tá? E você não conseguir entender a necessidade e pelo menos sair da caixa, porque quando nós encaminhamos o projeto lá, era um arquiteto. E ele foi lá na comunidade, ele viveu lá, passou uns 2 dias lá na comunidade, ele almoçou com elas, sabe? Então ele conseguiu entender a lógica, entende? E aí ele não pediu nada disso, tal de... pelo contrário, ele disse, nós temos que justificar o porquê que não tem e tal. E nesse meio tempo veio a aposentadoria dele, ele saiu, veio outro, pronto. Sabe? A liderança da comunidade disse para mim, nós vamos perder as casas, mas a gente não volta mais aqui na Caixa, porque nós não aceitamos mais ser humilhados por esse cara. E não voltaram mais. Aí eu fui, caminhei fiz a denúncia para o Ministério Público, e ela entrou com um processo contra a Caixa, pediu que ela não quer dialogar com esse, que é o gerente de habitação de lá. Ela disse que não quer, que ela quer falar com uma outra pessoa, indicar uma outra pessoa. Mas isso é um processo que demora mais ainda, porque né, a Caixa está se sentindo confrontada, né? Porque a comunidade disse que não ia mais, porque ele humilha mesmo, né? Ele pegava, o presidente da associação ia lá, pessoa extremamente humilde, mas que tem um conhecimento que ele não tem. Sim. Chegava, entregava para ele e ele dizia assim, deixa aí, não, pode ir que depois eu vejo. E não via. E aí, de repente, pedia a mesma coisa que ele já levou. E chegava lá e dizia que ele não levou. Teve assim, umas situações muito graves, assim, né? Por falta dessa sensibilidade, a comunidade está até hoje sem aplicação. Né? E ele é o único engenheiro lá da Caixa. Então, mas nós vamos continuar. Eu falei para ele que a comunidade vai ter, ela pode ter passado esse inverno nessa situação, mas no próximo ano passa. Né? Mas para isso é preciso muita força, muita persistência. Uma questão muito essencial também é a conversa entre partes, né? A gente, agora documentando esse processo, viu desde o início, né, dos 64 anos, todos os grupos, instituições, pessoas que tiveram que se unir e se conversar para fazer tudo isso acontecer. Até hoje, né? Até hoje. É muito essencial. Tudo que acontece passa a gente, como equipe técnica, a comunidade, a Ludinha, né, com o projeto técnico social, a prefeitura. Então, se todas essas partes não dialogarem, fica muito difícil. Fica impossível. Eu ia falar justamente isso, assim, eu falei que trabalhei no Morro 25 e foi uma comunidade que ela tem mais ou menos a mesma idade do pessoal do Mundo Serra. E eles tiveram um período que eles foram muito organizados como sociedade. Uhum. E agora eles estão passando num período que tem uma desarticulação enorme. Então eu fiz até um questionário e perguntei, tá, se você fosse pedir pra, sei lá, consertar um buraco na rua, com quem você falaria? Surgiram, tipo, vários nomes diferentes, um que é vereador, um que é ex-presidente do clube, um que é o dono do bar, um que é o dono do mercado. E daí a dificuldade que é tu entrar nesse território que não tem uma organização, porque às vezes, assim, é importante ter um líder que tenha essa rede, né, que consiga dialogar de várias formas.
Agora, quando tu entra numa comunidade que precisa de alguma assistência social, alguma assistência técnica, e que não tem essa articulação, assim, sabe? Que perdeu esse espaço de comunicação, de estabelecer essa relação, fica impossível atuar numa comunidade dessa. Mas assim, ó, tem uma questão, mesmo a Cruz Mundo do Mocotó está nessa situação. Eles tinham uma organização forte, construíram várias coisas. Sim. Tinha o clube, né, a sede social que articulava, né? E assim, ó, o que aconteceu? Essa geração mais velha, ela foi cooptada pelos partidos políticos. E aí esses partidos políticos fizeram com que essas lideranças perdessem a legitimidade. Porque eles usaram tanto essas lideranças, que essas lideranças elas começaram a dividir, né? A lotear a comunidade. Então, daqui para cá é PMDB, daqui para cá é o PFL, né? Eles dividiram, e aqui para cá é o PP. Eles dividiram, e essas lideranças, tá? Hoje eles não têm mais legitimidade, mas eles ainda continuam acreditando que têm. Tá? Então, eles deram para a juventude esse modelo. Tá? E aí essa juventude não consegue agir dessa maneira, mas também não consegue se constituir enquanto liderança. Porque os mais velhos ainda estão ali. Os mais velhos estão ali e não sei se você percebeu isso, mas existe uma coisa assim muito forte na população negra, que é o respeito pelo mais velho. Né? O mais velho não é descartável. Então, por mais que eu não concorde com ele, mas ele está ali, então eu não me construo enquanto liderança. Entende? E isso está, nesse momento, muito complicado lá, que eu conheço a situação lá do 25, e a mesma coisa aqui no Mocotó. Os mais velhos estão ali, enquanto esses mais velhos estiverem ali, eles vão se constituir enquanto liderança, e aí fica essa situação que você falou. É legal. E daí uma outra coisa que eu percebi também que aconteceu, tipo, ao mesmo tempo dessa desarticulação, foi a chegada, por exemplo, dos PLCs, que daí acaba que tira toda essa articulação social, porque daí de alguma forma alguém já vai fazer aquilo ali. A gente precisa pavimentar uma rua, não precisa ninguém se organizar. Eu não preciso conversar com o meu vizinho que vai se juntar com... Não, porque quem está cuidando da rua já vai fazer aquilo ali. A gente não precisa combinar de botar travo no campinho de futebol, porque ele já vai fazer pra gente. Aqui ele não faz. Aqui ele não faz. Nesse lado tô começando a fazer. Aqui, lá e aqui na coisa também. No Maricaixa. Isso. Raquel, eu tô pensando nas organizações. Não, mas ali estou lá ainda não. Mais pro alto do Caíra, eu acho. Lá eles são fortes numa dominação da comunidade. Sim. Na dominação da comunidade. E daí eu acho, e é uma coisa que é curiosa, porque assim, vendo ou não, nessa experiência que eu estou vivendo, né, o 25 ele serviu muito de uma articulação de uma comunidade negra. Sim. E daí vem esse grupo que não é negro, que não tem uma origem negra e desarticula isso. Então, mais uma vez, a gente tem uma opressão tão grande dentro de uma comunidade que tem uma identidade tão forte, sabe? E isso acontece em pleno 2018. Porque não é só a violência pela violência do tráfico, também tem uma outra questão de... Tem. É exatamente isso, que é essa coisa de desarticular e com isso também fez com que essas lideranças também perdessem a legitimidade, né? Porque hoje não é mais o seu fulano de tal que diz, que discute as questões, quem vai dizer o que é que vai ser discutido, são eles. Nós estamos vivendo uma situação, né? Agora no Morro do Mocotó, onde nós estamos fazendo uma disputa com o Estado por um espaço que era um espaço da comunidade e que o Estado chega lá e quer fazer uma base militar, né? E aí nós falamos que não vai ser uma base militar, porque aquele espaço ali ele está de uma forma muito precária, mas mesmo com aquela forma precária ali existe organização, existe grupos que dependem daquilo ali, da cultura, da educação, da geração do emprego, então que nós não vamos permitir isso. A comunidade conseguiu se articular e dizer não
para a polícia. Mas seria diferente se fosse o tráfico. A comunidade não teria coragem para dizer não. Não teria. Ela disse não para a polícia, e até porque para o tráfico é conveniente que a gente diga não, né? Nós não dialogamos com eles para dizer não para a polícia. Mas eles ficaram, eles estavam ao redor todo, a polícia não sabe quem é quem, mas a gente sabe quem é quem, eles estavam todos ali, tá? E aí assim, né? Para eles estava muito bom, porque nós estávamos dizendo que a comunidade não quer a tal de... como é que é? Ação de mãos dadas? Acho que é isso. Não é ação de mãos dadas. Alguma coisa Operação de mãos dadas. A comunidade disse que não quer operação de mãos dadas sem a educação, sem a saúde, sem a Secretaria de Saúde, sem a Secretaria de Desenvolvimento Social, entende? A comunidade disse isso para eles, ela quer sim. A questão da segurança é um problema deles, que a comunidade, né? Foi muito boa a reunião, sabe? Que foi semana retrasada. Já foram duas reuniões já. Tá? Foi muito bom, assim, porque foi dito para eles isso, né? Mas, de um outro lado, só foi feito aquilo porque era conveniente para eles que a polícia saísse dali, né? Claro que eu acho que foi importante, porque todo esse tempo, foi a primeira vez que a comunidade se organizou realmente para dizer, para conseguir algo que ela queria, entende? Mas, Bom, a gente sempre mantém nas 2 horas ali, de 7 e 9, já estamos caminhando, já são 9. Como hoje é um dia muito especial, a gente preparou também, né? A partir de agora a gente sobe para nossa casinha ali, preparamos alguns comes e bebes, e a gente pode continuar conversando, mas com comidas e bebidas. Mais informalmente. Então, vamos subir. E aí proponho para vocês, se a gente quiserem continuar, se para você é algum grupo que queira subir né, na queimada, no Mocotó, para ver essa questão, né, entender um pouco isso, a gente pode fazer juntos, tá? Se vocês quiserem fazer com nossos estudantes lá um diálogo, eu acho extremamente importante, né, que vocês, enquanto jovens, vá conversar com os outros jovens que estão ali. Nós tivemos quatro, né? Estudantes que vão se inscrever para o vestibular, né, sendo as três meninas negras e uma branca, que a gente tem estudantes brancos, né? Mas a iniciativa foi da menina branca, a gente falou, e as outras? Mas aí as outras já se engataram, e a gente achou, que é a primeira turma, né, do ensino médio, que vai finalizar agora no final do ano. Mas a gente está achando bem importante, assim, né, dar essa força para eles e para elas. Tem aqueles que não têm esse horizonte ainda, mas estão lá com a gente. Beleza, é isso que importa. E é uma pedagogia que oportuniza isso, sabe? A partir da pedagogia da alternância. Então, mesmo que nós temos uns que foram para o tráfico, né? E depois voltaram. Tá, se fosse uma escola regular, não poderiam ter feito isso. Mas Luzinha, quero voltar. Se eu ficar lá, vou morrer, eu quero voltar. Tá, quer voltar, então tá. Vai voltar, entendeu? E aí tem uma coisa que é da fragilidade, né? Porque a escola é uma coisa que está muito longe da realidade deles, né? Mas ao mesmo tempo, para eles é a única alternativa. Em determinado momento, quando a coisa pega mesmo, né? Então, eu acho que o diálogo com vocês seria interessante. A gente pensar num dia, né? Um diálogo. Vamos lá então, vamos subir. Obrigada pelas aulas.